É um desafio a gente falar hoje sobre a organização religiosa e o paralelo que se faz com a atividade beneficente. Eu gosto muito da fala da Maria Mestringer, que ela coloca que há uma certa confusão hoje, onde a filantropia, a benemerência e a assistência social são consideradas irmãs siamesas, né? Hoje são tratadas praticamente de uma mesma forma, como se fosse há um século atrás. Então nós temos que dividir hoje políticas de assistência social de políticas de benemerência. A benemerência é aquela calcada no mero altruísmo, aquela calcada eu faço, mas sem qualquer relegação de contrapartida, de regras, de quantificações. E a política de assistência social, aquela que envolve as entidades de beneficência, as beneficentes de assistência social, elas estão pautadas em alguns critérios. É muito interessante hoje, nós que somos aqui, até a doutora Lúcia colocou, nossa, nós estamos aqui, a comissão entra e são sempre as mesmas pessoas, porque para militar nessa área tem que ter, em primeiro lugar, paixão, amor, né? Muita paciência, porque em verdade, o que a gente percebe é que a mesma velocidade que é imprimida para a legislação no mundo negocial é imprimida a mesma velocidade com a legislação para a atividade social. E muitas vezes a atividade social não está tão preparada como a atividade negocial. E por isso é que nós somos aí peregrinos da boa vontade que vamos tentando desbravar esse mundo. Então, o ponto principal que nós fomos aqui colocados a falar um pouquinho sobre essa possibilidade. Imagine os senhores, como foi falado aqui, que a entidade religiosa, a vocação religiosa, até provinda de São Francisco Xavier, que veio justamente no caminho do altruísmo, no caminho da boa ação, no caminho da repartição do pão para aquele que não tem. Nós estamos hoje de ponto de uma situação onde nós passamos por um emaranhado de legislação. Gosto muito quando o professor Ives coloca que o Brasil vive uma desentiria jurídica, porque, na verdade, todos os dias nós temos, não sei se o senhor conhece a estatística, mas nós temos de 1988 para cá, nós tivemos 3 milhões e 600 mil normas no Brasil. 3 milhões e 600 mil normas. Então, quer dizer, é praticamente impossível, por mais que nós sejamos atentos e maestro, e nós que somos aqui a maioria militante disso, estar afeitos a isso. Pela escassez, muitas vezes, da matéria ser doutrinada, até como o doutor Ayrton falou, que uma obra a respeito disso, nós também, a nossa peregrinação ainda é maior. Me lembro quando no início de advocacia, que para fazer um estudo de uma teoria, a gente tinha que vir aqui na ASP ou algumas bibliotecas públicas estudar a fios, livros, procurar jurisprudência, não tinha o clique que nós temos hoje, né? Vai lá no Google, no iOS Brasil e etc., e nós vamos verificar. Então, imagine hoje que nós estamos aí praticamente caminhando para o século 22, e nós ainda temos que peregrinar por essa escassez de regulamentação no tocante a esta área. Mas nós temos que, logicamente, utilizar esses fóruns para que a gente possa amadurecer isso um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho para vocês de alguma experiência que nós tivemos, de um case muito importante que vem de encontro ao que nós vamos falar aqui. Advogamos por uma instituição, a qual é religiosa, franciscana, tem base radicada no país inteiro, e ela, por sua vez, o pároco daquela igreja resolveu fazer uma reforma na escadaria da igreja. Então, vamos fazer uma reforma aqui na escadaria. Passou-se um mês, terminou a reforma, tudo em ordem e tal. Quando foi no 3º mês, chegou uma reclamação trabalhista de um sujeito, onde ele apresentava reivindicações, que ele trabalhou, então ele queria todas as verbas relacionadas aos direitos que ele teve, férias proporcionais, 13º, fundo de garantia, e etc, etc, etc. Aí o pároco falou, olha, poxa, mas eu contratei um empreiteiro, que inclusive é fiel aqui da igreja, nós praticamente o contratamos na confiança que ia fazer um trabalho desse sem maior burocracia. E nós também somos uma entidade religiosa, não tem o porquê fazer nenhum registro, esse tipo de coisa. Bom, foi um acordo, o advogado chegou, foi chamado a fazer, olha,
Infelizmente, o Frei, a situação está feia, acho que é melhor o senhor fazer um acordo. Bom, foi lá e fez um acordo, pagou lá na ocasião, valente a 20 e poucos mil reais hoje. Tá bom. Foi lá o Frei, um dinheirinho, papel contado, pegou todo o dinheirinho dele, um papel jornal aí, tirou, pagou em dinheiro o cidadão. Legal. Passou mais um mês e pouco, outra reclamação trabalhista. Agora subiu o valor, era 50 e poucos mil reais. Aí, lá vai o Frei de novo, pega lá o pacotinho, fazer um acordo, advogado, não, olha, era 50, nós passamos para 30 mil, fez um acordo, o Frei pega o dinheirinho, pega e paga, tal. Passa mais um mês e pouco, outra reclamatória trabalhista, aí subiu, foi para 80 e poucos mil reais. Falei, bom, mas eu não vou aguentar isso, né? O advogado, não, Frei, o senhor tem que ver que é melhor, não sei o quê. Vai o Frei de novo, desembrulha lá, faz um acordo, paga tal do acordo trabalhista. Aí, no quarto, na verdade, acho que foram 2 pessoas que trabalharam na escadaria, mas chegou uma quarta pessoa com a reclamação trabalhista. Eu falei, não é possível. Aí ele ligou para a matriz aqui em São Paulo, falou, está acontecendo isso aqui, o advogado fala para mim fazer um acordo, mas tá bom. Aí movimentou, nós fomos lá com mais o pessoal interno, e primeira coisa que nós fizemos, pegamos a reclamatória trabalhista e fomos na Justiça do Trabalho. Chegamos na Justiça do Trabalho, esse processo aqui, existe o processo, a juíza é a mesma, só que as partes não são essas. Aqui não tem nada da igreja tal, não tem nada disso aqui. Pô, mas como assim? Fomos no outro processo? Não, realmente, existe o processo, existe a vara, a juíza é a mesma, mas não são as partes. E o terceiro a mesma coisa, e o quarto a mesma coisa. Bom, resumo da história, o advogado fazia parte ali da trama, praticamente escaneou uma folha da reclamação trabalhista, mudou os nomes e levou para o Frei fazer o acordo. E o Frei, dentro da sua vontade de amor ao próximo, sem maiores conflitos, acabou fazendo. Isso, inclusive, foi matéria de jornal, que envolvemos a Polícia Federal, o advogado foi preso e etc., mas não é o caso. O nexo que eu quero chegar é num só. Quando o Frei foi chamado aqui em São Paulo, na província, mas Frei, por que o senhor fez isso? Primeiro, não registrou o cidadão, pagou isso com um dinheirinho lá que o senhor tinha, referente às ofertas, dízimos, por quê? Qual é a razão? Não, sabe o que é? Em primeiro lugar, se eu fosse pagar, então eu ia ter que registrar o cidadão, ia ter que pagar todos os encargos, ia ter que fazer todas aquelas previsões, etc., etc., e também tem o outro lado, que isso ia aumentar a base da receita. Eu sei que isso tem alguns tributos de ordem federal, e isso não vinha à parte. Então, apenas nesse exemplo, o que nós percebemos? Que atividade meio, que é uma fonte de geração de renda, ela foi colocada à margem da lei por uma questão de mero desconhecimento. Por quê? Porque o Frei poderia, feito o ingresso desse recurso, quer ele seja do dízimo, da oferta, de qualquer que seja a doação, dentro do arcabouço da entidade religiosa, reconhecer isso como sendo uma fonte de geração de renda, não como uma atividade fim, como o doutor Ayrton também colocou, mas como uma atividade meio, e isso, de alguma forma, iria evitar que esse recurso fosse à margem da lei. Em resumo, esse recurso que entrou, saiu esses valores no jornal, na Receita Federal dessa pequena cidade, houve uma demanda, falou, bom, espera um pouquinho, aqui a sua receita no balanço está dizendo que é tanto, o senhor tem tanto aqui que pagou de reclamação trabalhista, onde é que estava esse dinheiro? Ou seja, a congregação ainda respondeu por um ônus fiscal relativo àquele lançamento e uma evasão de receita. Um outro ponto, as obrigações trabalhistas disso. Qual é a implicação de nós protrairmos dentro da entidade religiosa pessoas que militam para atividade que não seja fim, mas atividade meio, e essa entidade religiosa, tendo dentro da sua formação, da sua estrutura jurídica, atividade beneficente e sendo reconhecido, ela também é imune com relação às contribuições sociais. Então, dessa ordem, por que trabalhar à margem da lei, se nós podemos trabalhar dentro da lei? Lembrando que hoje, praticamente com o acordo da Santa Sé, que foi o decreto promulgado agora recentemente pela presidente Dilma, e há uma confusão
praticamente uma seara extremamente prolixa no seguinte: olha, está dizendo lá que as pessoas jurídicas eclesiásticas, né, reconhecidas nos termos, que persigam fins de assistência e solidariedade, desenvolverão a própria atividade e gozarão de todos os direitos, imunidades e isenções. Então, isso tem rechaçado um pouco aquilo que o Dr. Luigi falou, a divisão entre a organização religiosa e a atividade beneficente. Não sei se o senhor sabe, alguns que militam nessa área, mas nós temos hoje situações de templo, a paróquia propriamente dito, sendo objeto de constrição pela Receita Federal. O templo, objeto de constrição pela Receita Federal. E tem lá no termo, nós temos algum lá, olha, penhorei, a igreja situada, a rua tal, o prédio com tantos metros, avaliado, tem a avaliação da igreja com relação a isso. Então, o que nós percebemos aqui? Que é uma mistura, né? Há uma mistura hoje, em função dessa atividade praticamente híbrida da igreja, a católica ou qualquer que seja, nós temos uma mistura entre o patrimônio da igreja, que na verdade não é da igreja e é do povo de Deus, é para servir o seu fiel, para servir a comunidade, com o patrimônio da entidade beneficente de assistência social. E quando nós encontramos nesse acordo que as instituições religiosas possuem imunidades e isenções, então aí se acalora aquele debate, não, então podemos deixar tudo a mesma coisa, podemos deixar tudo servil para que isso possa amanhã ser revertido para o povo de Deus. Porém, essa reversão e essa boa-fé acaba transformando isso num verdadeiro pesadelo, como eu falei, até a penhora de igrejas. Temos um caso, um outro case, de uma instituição, foi filiada e radicada no Brasil por padres italianos, e esses padres italianos, uma vez por ano, vão a Roma para a convenção religiosa, trazem recurso ainda à moda antiga, na bolsa, transfere faz o câmbio aqui e aplica na instituição. Uma instituição social em Belo Horizonte, a qual, por uma questão de ética, eu não vou dizer o nome, mas de muita eloquência no sentido de erradicação de desigualdade, e o auditor fiscal foi lá e verificou essas viagens que os padres fazem a Roma e colocou que os padres estão veraneando com o dinheiro da instituição religiosa. E deu um auto de infração gigantesco, que foi palco de decisões judiciais, etc. Tal. Mas o que ponto que é isso? A mistura entre o bem da igreja e o bem da assistência social. Por isso que nós também comulgamos com essa segregação para que não haja essa contaminação. Mesmo aqueles que defendem a ideia, não, olha, a instituição ela tem o mesmo direito a peregrinar o reconhecimento da sua imunidade e da sua isenção. Porque se nós analisarmos lá embaixo, é que está justamente, talvez, aquilo que a gente fala da pegadinha, né? Olá, requisitos e obrigações exigidos pela legislação brasileira. Ou seja, são os mesmos requisitos que uma entidade genuinamente beneficente tem, vai ter a instituição genuinamente religiosa que tem no seu meio, no seu âmaga, uma divisão de carisma. E para nós que somos consultores, quando somos chamados a falar, por exemplo, numa assembleia religiosa, praticamente nós somos quase excomungados, né? Porque fala, pera um pouquinho, o senhor quer falar para nós a respeito que nós não devemos colocar em prática o nosso carisma sob pena da gente ter uma repercussão legal. Né? Nós começamos a assistência social muito antes da própria lei. Né? Porém, desta forma que está, nós provamos que existe essa dicotomia de tratamento, que se ele não for dicotômico, ele pode ter justamente os seus bens servidos de alvo, até mesmo para a Receita Federal e outros órgãos por conta disso. Então, é importante lembrar que, de acordo com a Constituição Federal, a nossa república é laica, né? E não existe praticamente uma religião oficial, não obstante o Acordo de Santa Sé, que ele dá um certo reconhecimento de que a entidade de natureza católica, em especial, ela pode e deve ter a sua natureza carismática no Brasil, mas isso não quer dizer que ela esteja obrigada e toda a nação tem que ser eminentemente católica. Então a igreja está completamente segregada do Estado. Quando nós vimos
doutor Ayrton já colocou, a questão da liberdade da manifestação de pensamento, a liberdade de consciência, de crença e etc. Só que existe uma situação que muitas vezes o religioso se desapercebe. Toda vez que eu tomo um recurso público, quer ele por via direta ou quer ele por via indireta, a minha instituição deixou de ser de natureza genuinamente privada para ser genuinamente privada com interesse público. Sendo de interesse público, toda aquela minha proteção e aquela imunidade, não imunidade no sentido tributário, mas imunidade no sentido, olha, eu estou avessa ao Estado, ela passa a ser relativizada. Né? Temos uma instituição religiosa que aconteceu, isso não faz muito tempo, há um mês e pouco atrás, ela, uma da atividade dela, são abrigo de menores, principalmente aquelas erradicadas da marginalidade. Ligou praticamente, que era um pouco da manhã, o presidente da instituição, no meu celular, falou, nós estamos com um problema enorme, o que o senhor pode nos ajudar? Falei, o que acontece? Nós estamos aqui com um carro do Conselho Tutelar, trazendo 12 menores delinquentes, com o mandado do juiz de plantão, dizendo assim, abrigue-se. Falei, mas pera um pouquinho, eu não tenho onde abrigar, ainda mais delinquente, onde que eu vou pôr essas pessoas agora? E está aqui o Conselho Tutelar, já está deixando, e falou que se eu não pegar essas crianças, eu vou preso. Aí, logicamente, não tínhamos o que fazer naquele momento, por enquanto você coloca eles numa sala, e foi um motim, colocou ali por algumas horas, já foi um motim. Aí fomos falar com o juiz, falei, silêncio, espera um pouquinho. Mas olha, isso aqui é uma entidade privada, não, privada, vírgula. Os senhores recebem, está aqui no seu estatuto, onde o senhor está dizendo que uma das atividades é a atividade de fortalecimento e abrigo de menores, os senhores recebem isenção e imunidade tributária reconhecida pelo Estado, então o senhor tem que abrigar. Não, espera um pouquinho. Eu tenho que abrigar dentro dos meus limites orçamentários, tenho que abrigar dentro da minha capacidade instalada, eu tenho que abrigar desde que eu tenha condição para atender, e não, aqui não é a Fundação Casa. Não, mas esse é o seu entendimento, e só através do mandato de segurança conseguimos derrubar uma decisão dessa. Mas por que isso? Diante, talvez, da própria clareza e do próprio objetivo da organização religiosa, que se mistura, até pelo seu sentido patriarcal, que depois o Frei Moacir vai trazer isso com muito mais eloquência, e de ser justamente aquela instituição acolhedora por conta do seu carisma, isso acaba ficando fragilizado sob o ponto de vista de uma segregação. Falou, olha, isso daqui eu vou segregar porque é o carisma religioso, isso aqui é a minha atividade beneficente, que são interlaçadas sob o ponto de vista carismático, sob o ponto de vista espiritual, mas são separadas sobre a sua essência. Aí nós temos dentro ainda da visão constitucional da liberdade, né, que o Estado é proibido de estabelecer cultos religiosos. E aí nós verificamos o segundo ponto que está ali grifado, subvencioná-los. Né? Então existe muita instituição religiosa que até mesmo hoje é abarcada pelo acordo da Santa Sé, diz o seguinte, não, agora está ali sacramentado que eu posso ter isenção e imunidade. Belezinha, ótima. Só que existe uma vedação maior do que está no decreto, dizendo que eu não posso subvencionar uma iniciativa religiosa. Então, nós temos recursos públicos entrando, às vezes, dentro da entidade religiosa, que são empregados, às vezes, no seminário, nas casas de formações e etc., que, no nosso ponto de vista laico, é ótimo, beleza, nós precisamos de formação moral, espiritual, cristão, mas, sobre a vista do Estado econômico, isso não pode. Então, percebe que é um conflito aqui. Se eu tenho lá reconhecida a minha imunidade e isenção, ao mesmo tempo, eu estou indiretamente subvencionando a entidade de cunho religiosa. Não, Marcos, peraí, mas subvenção tem um outro predicado, um outro conceito. Mas quem está na prática sabe que chegou o recurso da instituição, o eco é tão grande do caixa que ele se mistura entre a atividade fim, entre a edificação, entre a vocação dele. Então é para isso que a gente precisa estar separando isso para que a fonte de renda seja segregada disso. Quando a gente fala do Código Civil, que o doutor Ayrton bem colocou aqui, lembrem lá embaixo que o Estado não pode negar, em hipótese alguma, o reconhecimento, o registro do ato constitutivo.
Ok, isso está escrito na Constituição. Quando nós vamos lá para a lei orgânica, que é complementar a isso, que foi justamente o Congresso Nacional colocou, o Supremo colocou o Congresso Nacional embora para que ele legislasse sobre a assistência social que estava na Constituição de 88, e ele legislou através da LOAS, dizendo o seguinte, através da Lei 8.212 e por advento também da inter-relação da LOAS, dizendo o seguinte, olha, está aqui, essa aqui é o financiamento, o financiamento público para a política de assistência social, porém, eu digo o seguinte, olha, ninguém pode reconhecer, negar o reconhecimento, mas segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, os conselhos hoje, municipal, hoje não, desde quando ela foi promulgada em 93, tem o poder de veto. Então, ou seja, não vai criar essa instituição, porque ela não é eminentemente social, o seu projeto não coaduna com a legislação. Então, é pragmática essa previsão da lei ordinária, porém, ela, quando se afeiçoa na lei da organização, da lei orgânica da assistência social, há aquela disposição onde o conselho é que diz se aquele projeto é ou não passível de ser registrado, como o doutor Luiz colocou aqui. E daí nós lembramos o enunciado do Conselho de Justiça Federal, que diz, que a liberdade de funcionamento das organizações religiosas não afasta o controle da legalidade e legitimidade. Ou seja, eu posso ter uma organização religiosa, dentro dessa organização religiosa eu posso ter atividade híbrida de educação, de saúde, de assistência social, proteção ao meio ambiente, cultural, posso, não tem problema nenhum, desde que eu faça a cabal segregação disso, contábil, das minhas atividades, ok, não tem problema nenhum. E desde que eu cumpra com as minhas obrigações acessórias. E aí é que vem o grande problema. Não é difícil que nós encontremos hoje nas igrejas que ela possui renda de bens. Então, hoje é um pouco mais escasso, mas nós tivemos muito no passado, onde os filântropos faziam doação através da igreja para que ela pudesse reverter isso ao povo de Deus. E esses bens passaram a custear o munus da igreja, passaram a custear a atividade pastoral, a atividade da catequese, a atividade das celebrações. Nós tivemos as rendas de serviço, onde todas as celebrações que muitas instituições religiosas ainda deixam à margem da lei, ou seja, recebe lá o recurso e vamos guardar lá na sacristia, vamos guardar lá na casa do pároco. Sendo que este guardar, a partir do momento que ele seja um valor considerável, ele passa a correr um risco de duas ordens. Primeiro, de segurança e segundo, uma ordem fiscal. Como é que eu começo a dar origem? Artigos religiosos, vou lotando a minha lojinha de artigos religiosos, vou lotando a minha fabriquinha de vela com o movimento disso, e, ao mesmo tempo, eu não tenho origem da entrada e, quanto menos, da minha saída de recurso. Tem as doações de toda ordem, que ela visita, o dízimo, a oferta, as doações, as contribuições e etc., qualquer que seja hoje a forma que nós a tratemos sob o ponto de vista jurídico. E, por incrível que pareça, a outra fonte de renda que nós temos são a aposentadoria dos religiosos. Escrevi, certa feita, um artigo onde eu dizia que o voto de pobreza é diferente do voto de miséria. Porque se nós temos que declinar os bens efêmeros para ser religioso, comungar com a moção cristã, isso não quer dizer que eu tenho que comungar com um voto de miséria. Eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso usar o hábito, eu não posso usar uma sandália franciscana sob pena de dizer que eu estou desviando o recurso da entidade. E isso é o que acontece. A entidade religiosa que é fiscalizada hoje pelo erário, se coloca lá vestimento do frade, como o hábito que o frei está usando, isso pode ser considerado amanhã um desvio. Estão dizendo que ele está pegando recurso para o deletério do seu vestimento. E é isso que está acontecendo diante dessa simbiose. E, além de tudo, o recurso que ele recebe de aposentadoria, como ele renuncia aos bens efêmeros e está dentro do tratado religioso dele, ele deposita isso na conta da instituição. E é tributado ainda isso pela COFINS, quando ele não tem o certificado. E, ao mesmo tempo, quando ele precisa de um regalo para sua própria vestimenta, para sua locomoção de ir e vir,
ele é taxado como desvio de finalidade. Então, observe, os senhores, que essa regulação ela beira até uma tirania contra a entidade religiosa, que foi praticamente aquela que fundou a missão social nesse país e no mundo. E daí nós encontramos duas frentes. Eu sempre falo a família do I e a família do C. A família dos impostos, há uma grande prolixidade aqui, entendendo que a entidade, por ela ser religiosa, ela precisa ter o certificado, o famoso SEBAS, como se o SEBAS fosse o guardião aí da Constituição. Não. Né? Nós temos a entidade religiosa que tem as suas atividades meias, suas fontes geradoras de renda, que ela não está sujeita e nem precisa ter um reconhecimento de entidade beneficente para se alforriar dos tributos que começam com a letra I, para a gente ser bastante didático. E aqueles que começam com a família C, aí sim a organização religiosa precisa peregrinar pelos seus projetos, reconhecimentos, precisa buscar o reconhecimento de entidade beneficente, o reconhecimento do seu projeto dentro do seu conselho municipal, para daí ela vir para a premissa do reconhecimento das contribuições. E, logicamente, que isso é extremamente, para nós que somos da área, é extremamente fácil a gente deduzir, mas aqueles que não são, eu gosto muito daquela passagem, daquela doutrina do Troianelli, que ele diz que o Instituto da Isenção e da Imunidade, a única coisa que eles têm de comum é que ambos começam com a letra I. Né? Porque, fora isso, eles são diametralmente diferentes. Por quê? Porque a imunidade, nós estamos vendo que ela precede de um regulamento constitucional. E a isenção, ela precede de um regulamento que o próprio legislador que institui é que vai fazer praticamente os requisitos que impõem o reconhecimento da isenção. E daí nós vamos perpassando por um outro caminho, daqui a pouquinho eu volto aqui, mas por esse caminho aqui. Então, quais são as fontes de geração de renda, só para a gente mergulhar um pouquinho nisso, e apesar disso ser extremamente prolixo, mas a gente tem que falar, né, porque já dizia Francis Bacon, né, que a maior virtude do homem é falar, porque o silêncio é adido aos loucos. Né? Então, nós vamos falar mesmo que a gente corra o risco de errar. O dízimo. O cidadão vai lá e fala, olha, eu quero ser um dizimista. A igreja evangélica e outros adventistas, luteranos, nem tratam disso como dízimo, mas eu estou dizendo dentro de uma maioria, o cidadão vai lá, eu quero contribuir mensalmente, semanalmente ou quinzenalmente com a atividade religiosa, com o carisma da fé. Então ele fornece um valor. Ele faz uma oferta espontânea, aquela que nós estamos na missa, passa e a pessoa lá coloca e você coloca um valor para fazer a oferta. Você tem o comércio. Quantas instituições possuem lá a fábrica de velas, comércio de artigo religioso e outros tantos comércios, que nem nós pegamos agora com a vinda do Papa Francisco, houve um acréscimo de 28% nas vendas de artigos religiosos, principalmente da Igreja Católica em especial. Então isso é que fomenta a própria formação do carisma da fé. A indústria. Existem várias instituições hoje que possuem indústria como uma fonte de geração de renda, as doações, sejam elas de qualquer ordem, e os serviços, seja de qualquer ordem. Quer a formação, a catequese, o batismo, o casamento. Então, todas essas fontes de geração de renda, vem o seguinte incógnita. Bom, uma instituição religiosa pode ter essas fontes de geração de renda? Não há nenhum impedimento, desde que seja uma atividade meio, e não uma atividade fim. E desde que este recurso seja convalidado para a própria instituição. O Supremo Tribunal Federal, já através da súmula 724, diz que ainda quando alugado, por exemplo, a terceiro, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer entidade referida no artigo 150C, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado na atividade essencial de tais entidades. Então, como nós estamos falando dentro de uma prática, a entidade religiosa pode e até deve ser financiada pela sua própria atividade, que é a atividade geradora de renda, aquilo que estimula a fé, estimula a formação. Porém, desde que estes recursos esteja previsto onde? Ele esteja previsto no Estatuto Social.
Se eu tenho no meu estatuto lá minha certidão de nascimento, onde a minha vocação é o carisma religioso, a propagação da fé, é a minha formação moral cristão, está previsto lá como uma fonte geradora de renda para a minha finalidade social, A, B ou C, renda? Ok. Segundo, está transparente isso na minha contabilidade, eu deixo claro, para que eu não corra naquela postura que hoje já vem sendo colocado pelos tribunais, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Essa daqui, apenas no caso de desvirtuamento da própria instituição religiosa, buscando lucrar com a palavra de Deus, é que se poderia enquadrar a igreja evangélica como empresa e o pastor como empregado. Então, se eu utilizo a igreja, que hoje é mais fácil você abrir uma igreja do que uma microempresa, todos nós sabemos. Na época, o camarada colocar uma cruz e fazer lá 2 paredes, dizer que ali é a igreja, sair pastorando, é fácil diante desta blindagem que o Estado não pode praticamente embaraçar o funcionamento e nem mesmo a abertura da igreja. Porém, se ele desvirtuar e quiser, através desse desvirtuamento, utilizar disso para fazer o comércio, fazer disso uma instituição meramente de roupagem, aí ele passa a ter problemas. Então, a contabilidade é o principal cerne, onde ele tem que comprovar que aqueles bens foram revertidos de acordo com a sua finalidade. Seus relatórios de atividade, não, mas sou uma organização religiosa, eu não preciso prestar contas para ninguém. Não, a obrigação acessória, lembra lá do enunciado 153, onde ele é obrigado a dar origem, sim, às suas atividades, aonde ele emprega esse recurso, como ele emprega e para que ele emprega. O CNPJ tem um cuidado no seu KNAI fiscal, onde ele coloca que é uma organização meramente religiosa, e isso é uma implicação que precisa se prestar atenção. Porque se ele coloca lá qualquer outro tipo de finalidade e não seja genuinamente religiosa, e que aquela atividade é uma atividade meio, ele pode ter uma implicação maior. Requerimento com exatidão. Então, eu vou fazer um requerimento de isenção do ICMS da minha atividade de artigos religiosos. Isenção do ICMS, por exemplo, da minha comercialização de velas, e etc. Se ele não tiver o requerimento baldrado nessas premissas de que esses recursos serão voltados para a sua finalidade, ele possa ter problema. E a prova de aplicação e aprovação disso, de que esses recursos serão eminentemente aplicados na atividade fim. Enfim, nós temos que verificar que se tudo isso não for ao pleno conhecimento e convencimento de quem nós precisamos da nossa autoridade pública, da administração pública, só nos cabe pleitear isso no judiciário. Então, o escopo hoje da nossa fala é as fontes de geração de renda da organização religiosa e a imunidade tributária. Separemos, se eu sou genuinamente religioso, se a minha organização ela se presta só à formação carismática, ao ensino da fé, da moral cristã e etc., nós temos que lastrear com aquele fundamento os nossos bens, que é do povo de Deus, e não vamos peregrinar por contribuições sociais, para que a gente não pague a folha de pagamento, porque a organização religiosa em si tem poucas pessoas que estão abaixo dela. Agora, se a nossa ideia é fazer benemerência de uma forma de política de Estado, contribuir com erradicações por meio de uma política de Estado, sendo financiado pelo público, pelo recurso público, nós temos que ter essa segregação. Se nós não tivermos essa segregação, nós estamos misturando tudo. E aí, a verdade é nós que vamos ter que contar, e parafraseando novamente Francis Bacon, que a verdade foram feitas para os homens e não para a justiça. Então, nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo. Se isso está claro, nós temos que trabalhar para que exacerbar que esteja claro. Se não está claro, aí nós vamos ter que arrumar artimanhas para que a gente possa justificar essa fonte de geração de renda.